Quantos desafios precisam ser vencidos até que a gente esteja pronto para subir mais? Conquistamos Santa Catarina. Conquistamos o sul do Brasil, cara. Fica o Paraná é nosso. E, no entanto, quando veio a hora de conquistar o quarto ponto mais alto do país, parecia que eu não estava pronto. Mergulhando nas montanhas da Serra Fina, testei meus limites. Fui do fundo ao topo. Tá quente pra caramba. Do sol à lua. Olha ela vermelha. Do fogo ao gelo. Olha como é que ficou a minha mochila, mano. E experimentei a glória de conquistar mais um estado. E esse aqui é o cume da Pedra da Mina. Essa trilha então começa com a pesquisa de previsão do tempo para tentar achar o melhor momento. Hoje é segunda-feira, então a ideia é subir amanhã e acampar entre terça e quarta. E o que a gente vê aqui? Sol, e olha como da noite de terça para amanhã de quarta, ou a noite com menos vento. Então tá tudo favorável, bora para Passa Quatro, Minas Gerais. Segunda-feira, 1 da tarde, GPS me guiando na Marginal Tietê, que não anda, como sempre. Vamos lá, hoje o desafio é primeiro sair da capital paulista e ir em direção ao município mineiro de Passa Quatro. A expectativa é chegar lá mais pro fim da tarde. Quase 4h30 eu cheguei na altura do município de Cruzeiro, e aqui que a gente sai da Via Dutra para subir a Serra da Mantiqueira. Então aqui na beira dessa rodovia estadual, SP qualquer coisa, olha a vista, dá pra gente ver bem. E ela é uma cordilheira, né? Bem esse trechinho da Mantiqueira, chamado de Serra Fina. E o ponto mais alto, que é onde a gente vai amanhã, Pedra da Mina. E se a gente virar e olhar para esse outro lado aqui, a gente vê o Pico dos Marins e o Itaguaré. Então vamos embora, subir a serra em direção à nossa pousada. Aqui aconteceram batalhas entre paulistas e mineiros na Revolução Constitucionalista. Foi quando o estado de São Paulo se rebelou contra o golpe dado pelo presidente Getúlio Vargas em 1930. Perdeu a guerra 2 anos depois. Mas a história dessa subida da Serra da Mantiqueira começou bem antes. Era uma trilha dos povos originários e logo os portugueses descobriram. Por aqui, bandeirantes desbravaram o interior do Brasil. Com a descoberta de ouro, milhares de escravos foram levados serra acima e toneladas de metal desceram a encosta rumo à Europa. A passagem é conhecida como Garganta do Embaú. Cheguei em Passa Quatro, 5h50. Eu tô preocupado com o seguinte detalhe: hoje é segunda-feira e eu acho que não vai ter muita opção de comida. Eu tava muito enganado.
De cara, já ganhei esse café da tarde da dona da pousada. A igreja. Esse é o espírito da cidade. Uma coisa importante também de falar é sobre os itens obrigatórios para entrar na Serra Fina. Eu já tinha todos, né? Como a lanterna de cabeça, power bank para carregar ela. Mas tem 3 coisas que eu precisei trazer que eu não levo sempre. Uma delas é o sheet tube, para você, se precisar fazer o número 2, colocar ele aqui dentro, não deixar ele na trilha. Esse aqui é um apito para pedir socorro, caso seja necessário, e também uma manta térmica, que é também, caso de alguma emergência, você se machuque e precise passar a noite lá. Teve mais comida. A dona Lourdes me ofereceu um macarrão com ovo por R$35. Aí, garoto, manda ver que a Serra Fina vai ficar show pra você. Para não sair da pousada, economizar energia, valeu a pena. Então, tchau. Amanhã a gente se vê no café. Saí da pousada logo depois do café. Para chegar na trilha são 17 quilômetros até a Fazenda Serra Fina. A estrada estava boa. Ela avança por um terreno cada vez mais acidentado, típico das encostas da Mantiqueira. Lá no horizonte ainda nem dá para ver a Pedra da Mina. Ela está encoberta por esses morros. Aliás, ela só vai aparecer mesmo daqui a um bom tempo. Chegando aqui então na Fazenda Serra Fina. Estou chegando tranquilo, cara, com um carro baixo. Nove da manhã, aqui tem um espaço para colocar o carro, mas é cobrado à parte, tá? Isso é importante de colocar. Então aqui é a Fazenda Serra Fina, muito importante, tá? Tem que trazer um termo assinado, tem que comprar o ingresso, inclusive, aqui o acesso é super controlado, tem regras bem rígidas. Eu já fiz aventuras desse mesmo grau de dificuldade, então isso me dá segurança para ir sozinho e voltar em segurança. Para chegar na Pedra da Mina é preciso caminhar por mais de 8 quilômetros. O cume fica a 2.798 metros de altitude e a largada está lá pelos 1.570. Quase toda a Serra Fina fica entre 3 municípios. A noroeste, a cidade mineira de Passa Quatro. Do outro lado, ficam Lavrinhas e Queluz. A primeira metade da trilha é fácil, com pouca subida, e logo depois de uma clareira tem o último ponto de água. Aí vem o pior trecho, uma subida bastante íngreme até o Morro do Deus Me Livre. E ainda tem um segundo morro para ser conquistado, o Enganador. Ali perto fica a área de acampamento mais perto do cume, onde a gente vai montar a barraca. O ataque final à Pedra da Mina é fácil, só que o cansaço vai estar acumulado. E importante também que por causa desse tempo mais quente, eu tô com essa blusa, ela é respirável, assim, ela tem uns poros, provavelmente vai ser um dia bem quente. Tem algumas cidades aqui em Minas em que tá com previsão de 35 graus hoje. Claro que não vai fazer essa temperatura aqui, mas não vai ser um dia muito ameno, não.
Rapidinho eu andei 1 quilômetro já. Tá quente, não são nem 10 horas ainda. Eu tava preocupado com o volume da água nos rios, mas esse som é um bom sinal de que tem água, ó, inclusive aqui. Nossa, cara, volume de água impressionante, velho. Tá chovendo quase nada esse inverno. Tenho muita sorte de ter isso daqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou beber dessa água, mas eu não vou adicionar nenhum volume na mochila. Uma delícia, e na volta eu vou pegar um pouquinho e levar pra casa. Agora começou a trilha. Para um pouquinho, mas sem parar muito também, senão você perde o ritmo. Tô chegando na cota 1800 agora. O que eu vou fazer? Reduzir o ritmo. Quando a trilha ficar mais pesada, eu vou reduzir. Aí agora, ó, ficou mais tranquila. A gente apressa. Às 11 horas agora. Vamos lá, cara. Calma que vai piorar. Ó, aqui pela primeira vez a gente vê a encosta, né? Não é a Pedra da Mina ali. Eu sei que ela só vai aparecer lá no fim da trilha. Tá bem difícil de ver qualquer coisa no horizonte em virtude dessa secura. Aqui tem uma área de acampamento. Vou sentar um pouquinho aqui. Aproveitar essa sombra. Tudo certo, a mochila tá muito leve, cara, muito leve. Essa é a grande vantagem de ter vindo num dia quente. Bem do lado do acampamento, tá aqui, ó, a fonte. Ela tá com volume. Ela é bem corrente, cara. Então eu vou abastecer tudo aqui. Boa. Isso aí, vambora. É 2.100 metros ainda. Ó, vamos voltar a subir. Agora já tá dando pra ver a paisagem da Serra Fina, ó. Várias encostas. Vamos lá, bora subir. Quente pra caramba. Meu caramba. Disse que eu só ia parar para beber água quando chegasse no cume do Deus me livre. Mas eu achei essa sombra aqui não resistir. Apesar de estar puxado,
Eu gosto desse tipo de trilha, sabe? Só depende do teu esforço. Essa trilha é muito ganho de altitude, como eu nunca tinha feito, mas em compensação é só isso. Só isso. Quase 2.500. Tô chegando no cume do Deus me livre. Ai, tá na minha frente. Uau, vista bem bonita aqui. Não sei o que é, porque não dá pra ver nada. Acredito que ali deve ser Passa Quatro. Aí, Serra Fina. Essa não é a Pedra da Mina, esse é o Enganador. Tem área de camping aqui também. Bonita essa serra, né? Eu vou sentar agora descansar. Tem um pouco mais de 200 metros de altitude para vencer, só que eu vou descer, subir e descer mais um pouquinho até chegar lá no cume. Outra coisa, meu cantil fica pegando sol, então a água está um pouco quente. Eu vou deixar aquela água ali para a noite, quando esfriar vou pegar de dentro agora. Eu vejo aquela subida ali e são 200 metros de declive. É pouco perto do que a gente fez até agora. Tem que se apegar a isso assim para manter o foco. Olha, tem muitos outros cumes aqui também. Pico dos Três Estados, onde é divisa Minas, São Paulo e Rio. Sei lá, tem um monte de cume aqui, tá? Mas não interessa, o foco é lá, vambora. Então é isso, ó. Vambora. Aqui então é o bambuzal. Aqui tem espaço para 8 barracas. Se tivesse frio, era aqui que eu ia acampar. A Pedra da Mina tem uma vantagem porque ela tem um termômetro e dá para acompanhar. Hoje de manhã fez 8 graus. E amanhã as condições meteorológicas vão ser idênticas. 8 graus, cara, é quente. Assim, eu vou passar calor à noite, tá ligado? Vamos subir agora para conquistar o Enganador e depois seguir para a Pedra da Mina. Vamos lá, velho. 2.590 metros agora. Olha o que é que tem pra vencer ainda. Lá no alto a gente vai ver a Pedra da Mina, vamos estar perto dela. Opa. Eu tô sob controle. Tirando o que não tá. Vamos lá conquistar São Paulo. 2.650. Temos que tirar a força, meu amigo. Não sei de onde. Ai, 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 ai. Tudo certo. Conquistar esse cara. Aê!
Boa! Boa, boa! Ó, olha o que apareceu lá. Pedra da Mina. No meio do caminho tá o camping. Vamos montar a barraca. Tem bastante sol ainda. Olha só a vegetação que sobrevive por aqui, né? Em condições muito difíceis, com vento, frio. Então é um privilégio para quem gosta de geografia ver assim a Mata Atlântica nesse estágio assim. Agora a temperatura caiu finalmente, 20 graus, um pouquinho menos. Aqui, ó, na sala de acampamento. Vou montar aqui. Então é isso aí, tem link para os equipamentos lá na descrição. Eu vou deixar tudo que eu não for usar aqui, vou deixar a mochila bem leve. Vamos conquistar a Pedra da Mina. $2.750 já. Tirar força, velho. Não sei de onde. Ali, ó. Olha essa vista. Tem um monte de gente lá. Que saco, cara. Vamos lá. Vamos conquistar. É isso aí, velho. Cheguei. 2.700 e poucos metros de altitude. E esse aqui é o cume da Pedra da Mina, ponto mais alto da Serra Fina e do estado de São Paulo. E o quarto estado eu conquisto a muito custo. Impressionante esse lugar aqui. A gente nem imagina que tem um lugar desse no Brasil, né? Emocionante assim.
Olha só a vista. Essa galera tá fazendo a travessia, eles começaram ontem. Pra mim fazer 2 dias de trilha com acampamento já é impossível, cara. Como é que eles conseguem, sabe? Eu fico imaginando assim. Parece que só pra mim é difícil, sabe, cara? Mas tudo bem. Até o ano 2000, a verdadeira altitude da Pedra da Mina era desconhecida. Tanto que naquele ano um avião bateu aqui perto. O piloto achava que a Serra Fina era mais baixa. Esse desconhecimento fez a Pedra da Mina passar muitos anos esquecida. Já nos anos 1800, os montanhistas subiam o Agulhas Negras, que acreditava-se ser o ponto mais alto de toda a Mantiqueira. A primeira vez que alguém pisou por aqui foi só em 1955. 4 alpinistas alemães acompanhados de moradores locais. Depois do acidente do avião, um pesquisador da Universidade de São Paulo liderou uma expedição para medir a altitude da Pedra da Mina com GPS e comprovou que ela é o 4º ponto mais alto do Brasil. A descoberta começou a atrair montanhistas e fez o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística recalcular todos os pontos culminantes do país. Aqui o Vale do Paraíba a gente não consegue ver nada, tá todo tomado pela névoa. Aqui é a continuação da Serra Fina, inclusive a trilha que eles vão fazer vai seguir por lá. Depois começa o Parque Nacional de Itatiaia e ali está o Pico das Agulhas Negras, que é o ponto mais alto do Rio. Pro lado de lá não dá para ver muita coisa, não dá para ver o Marins nem o Itaguaré. Não tem nenhuma mina de ouro por aqui. A rocha que toma conta da paisagem é o cienito nefelínico, formada pelo resfriamento do magma bem abaixo da superfície há milhares de anos. O nome mina está relacionado com as nascentes. Tem alguns raios de sol ainda, a temperatura caiu bastante. Vamos subir aqui para ver ele se pondo. Tem muita gente aqui, eles estão fazendo a travessia da Serra Fina. São 3 dias, se eu não me engano. E aí no segundo dia a parada é aqui. Aliás, aqui o acampamento é só para quem faz a travessia, né? Para quem faz a ascensão, como eu fiz, não existe essa opção. Fazer o quê? Ontem foi lua cheia. Vamos ver se não demora muito esperar a lua nascer? Bom, a lua está um pouquinho demorada. Escureceu e aí o legal é que dá pra ver as luzes de algumas cidades, né? Qual que é lá embaixo, hein? Acho que é Cruzeiro. E ali as luzes da Dutra. E por outro lado, isso é bem interessante daqui, né, da Serra Fina. Se a gente só virar pra cá, já dá pra ver as luzes de Passa Quatro e de uma outra localidade ou município ali do lado. Ahá! Olha ela saindo vermelha, bicho! (7h24) Estou de volta à barraca.
Eu tô pensando em não subir a Pedra da Mina de novo amanhã para ver o sol nascendo. Acontece que essa trilha é muito pesada, cara. E eu tô pensando na água e também na questão do cansaço. Então, só posso dizer uma coisa. Vamos jantar à luz da lua. Pronto, encaixou. É comida liofilizada. E no cardápio de hoje temos carne com batata doce e ervilha. Lá no Pico dos Marins eu fiz um arroz com carne e ficou muito dura a carne. Eu vou botar um pouquinho mais, vou botar 300 ml. Me deu saudade de comer miojo agora, cara, na trilha, que nem foi o primeiro que eu fiz lá no Pico Jurapém, Santa Catarina. Opa, agora foi com tudo. Fecha e deixamos 5 minutos agora. Oito e 11, 5 minutos. Vamos provar. Promissor, hein? A ervilha tá ok, gostosa. A carne é saborosa, mas ela ainda fica um pouquinho dura. Mas, cara, tá bem bom isso aqui. Vamos traçar tudo. Depois da janta, tirei algumas fotos em longa exposição. Assim dá para mostrar o brilho dourado daquela noite. Se liga só na Pedra da Mina, iluminada pela lua junto das estrelas. São 30 segundos captando a luz, o que permite fazer algumas brincadeiras, como mexer o rosto para parecer um fantasma, ou mudar de posição. Aquelas luzes no fundo são a cidade de Passa Quatro. Mas essa aqui foi a minha preferida, a Serra Fina toda prateada. Depois dessa, já dá para ir dormir. Bom dia, 5h30. Cara, deu geada. Não sei quantos graus fez, mas olha como é que ficou a minha mochila, mano. Mas é estranho que tem gelo na mochila, mas na barraca não tem, ó. Nas plantas, vamos ver nas plantas aqui. Também não. Engraçado, cara. Só na minha mochila ali pegou gelo. Bom, vamos lá ver o sol nascer. Ó, eu venho para um pontinho aqui um pouquinho mais alto. Pedra da Mina tá ali. Eu tô subindo em direção a ela, mas não vai dar pra ir lá, tá? Ó, agora eu acho que ele vai nascer bem ali no Agulhas Negras. Não dá pra reclamar, né? Ó, aqui atrás é a Pedra da Mina, a lua cheia, algumas luzes aqui de Passa Quatro ainda estão acesas. Tá, então, vimos o sol nascer por trás das montanhas da Mantiqueira, em direção ao rio.
É isso, cara. Mais um cume estadual conquistado. Tem um sinal bem intermitente de internet aqui. E eu consegui acessar os dados da estação. E ela tá dando como temperatura atual a mínima das últimas 24 horas. 8,7 graus. Tudo bem, a temperatura ali na minha barraca não foi a mesma do cume. Mas eu ainda me pergunto como é que deu gelo com 8 graus. Vamos indo então. Voltar lá pra barraca. Tô no cume do enganador aqui, eu queria mostrar, porque agora dá pra ver bem o lado sul. Várias coisas legais aqui. Primeiro, enfim, a cordilheira, né? O lado sudoeste da Serra Fina. O Vale do Paraíba hoje acordou com nuvens, então tá com um mar de nuvens, né? Que a gente tá vendo aqui. E lá longe dá pra ver agora sim, ainda que eles estejam bem foscos também, o Pico do Itaguaré à direita e o Pico dos Marins à esquerda. E dá pra ver um pouco mais aqui da região de Minas também, da Serra da Mantiqueira. Passa 4 ali embaixo. Essas encostas desse lado aqui estão mais claras também. E o Agulhas Negras, o Parque de Itatiaia lá pra frente e o interior de Minas Gerais. É isso, agora tem uma vista bem mais interessante. Vamos embora! Minhas coxas estão sentindo. Então agora eu vou parar para descansar ali na área de acampamento. E a minha água estava quase acabando. Na verdade eu tenho aqui o que, uns 50 ml, mais uns 200 que tinham sobrado dessa fonte aqui que eu usei para cozinhar. Eu contava com isso mesmo, né? Chegar aqui na fonte para encher. Eu até tomei um pouquinho mais contando com isso, né? Contando com a chegada aqui na fonte. Quase todos os meus dedos dos pés estão doendo, mas estou vivo. Estou no trecho final aqui, a trilha ficou gostosa, né? Na floresta. Eu tô louco para fazer uma coisa que eu nunca fiz numa trilha de montanha. Vambora? Um, dois, três e... Mergulho da vitória! Uou! É isso aí. Essa foi sem dúvida a trilha mais difícil que eu já fiz. Chegamos aqui. Mas eu não vou fazer a resenha final da trilha agora. Vou lá pra cidade achar um lugar pra comer. Vamos lá. Cara, dá uma olhada nisso aqui, velho. Achei uma churrascaria, nem precisei procurar nada, tá no fim da estrada aqui. Comida mineira com churrasco, R$35. Eu falei verde, mas o certo é azul de fome, né? Eu tô todas as cores. Só posso dizer uma coisa, sobrou nada naquele prato. Ô, Minas Gerais. Cara, tá muito quente, velho. Tá muito quente. A qualidade do ar tá muito ruim em todos os centros
do Brasil, assim, Sudeste, São Paulo, Rio. Mas então, vamos lá, cara, é muita subida. Você anda muito rápido, os primeiros 2, 3 quilômetros, e aquele trecho, desde depois da terceira fonte até o cume do Deus me livre, parte mais enjoada dessa trilha, onde eu mais perdi tempo ontem. Assim, se você quer conquistar os cumes dos estados, quer estar no ponto mais alto da Serra Fina, e não gosta de travessias, que é o meu caso, essa trilha é obrigatória, né? Se você acha que ela tá acima das suas capacidades, aí faz o Pico dos Marins, cara, que já é uma trilha exigente, mas pelo menos é uma trilha mais rápida, mais prática, né? Só reforçando que não é permitido acampar lá no cume, se você não estiver fazendo a travessia. Tem 3 acampamentos apenas, né? Que é onde eu fiquei, que é a chamada Base da Pedra, o Deus me livre e o Bambuzal. Aí tem umas outras áreas também onde dá pra acampar, mas oficialmente não se pode acampar nessas áreas, tá? Então é isso, lá na descrição vai ter também um track log para você conseguir seguir. Não é obrigatório o guia, tá? Nessa trilha, mas a trilha tá bem aberta e tem bastante sinalização. E até a próxima aventura aqui na Mantiqueira. A gente precisa conhecer e respeitar os limites do corpo. Senão, algo que era para ser prazeroso vira doloroso. Essa aventura com certeza vai me fazer pensar mais sobre isso daqui para frente. Esse era o ponto mais alto e difícil que eu queria atingir na Serra da Mantiqueira, uma das maiores cadeias de montanhas do Brasil. Mas eu ainda sinto falta de uma coisa: passar mais tempo sentindo o clima dessas áreas altas e raras do país, fazer uma imersão. E só tem um lugar para isso: o planalto mais gelado do Brasil. A próxima parada é no Parque Nacional de Itatiaia.